O método de ilustração que eu vou falar agora é a vista seccionada, que é quando a gente faz um corte na peça. Então, se a gente observar essa peça aqui, a vista frontal dela, se a gente pegar isso aqui como vista frontal, seria um retângulo, a vista lateral um retângulo menorzinho, e a vista superior seria 3 círculos, né? E com isso você conseguiria entender que é um paralelepípedo com 3 furos, seria suficiente. Mas não são 3 furos quaisquer, são 3 furos muito específicos, que quando eu faço uma secção na peça, ou seja, eu corto a peça nesse plano de secção, por exemplo, eu consigo observar que algo que na vista superior talvez eu não conseguiria ver com precisão. Eu veria 3 furos. Talvez algumas vistas, a vista superior talvez mostraria um furo ficando mais cônico ou não, mas não mostraria isso aqui, ó, que o primeiro furo é um cilindro perfeito, o segundo furo ele começa cônico, depois ele aprofunda ainda mais, ele é bem cônico, o segundo ele tem a boca maior, mas o corpo menor, o terceiro, né, perdão. Então, o primeiro ele é cilíndrico, igual, o segundo, ele é maior em cima, menor embaixo. O terceiro também, ele é ainda maior em cima e menor ainda embaixo, tá vendo? Eu só consigo ver essa informação nessa peça com esse nível de precisão com uma vista seccionada. Então eu vou pegar aquela peça e vou seccionar uma vista, fazer uma secção, um corte, para que eu consiga demonstrar para a pessoa um detalhe que não é possível ser observado sem a secção ou que é de difícil observância sem a secção. Por quê? A vista superior ela pode até mostrar que o furo é maior na boca do que lá embaixo, mas ela não vai mostrar com tanta precisão quanto uma vista seccionada. E lembra que eu, projetista, eu quero facilitar para quem está lendo o desenho, não quero dificultar. A ideia não é dificultar, a ideia é dar a maior precisão possível. Então existem coisas que sem a vista seccionada não é possível mostrar, e existem coisas que até dá para mostrar sem a vista seccionada, como é esse caso, mas sem precisão. Beleza? Então, nesse caso, a gente vai fazer uma vista seccionada, ou ainda a gente pode chamar isso de corte. E o corte, ele sempre vai levar 2 letras. Então, nesse caso específico, a gente está cuidando de um corte chamado corte AA, tá? Letra A e letra A. Por isso é corte AA, né? E, geralmente, a gente rebate a projeção ortográfica. É igual a projeção ortográfica. Isso aqui é uma vista superior, ou que eu posso chamar de vista frontal, e eu faço uma vista de baixo, enfim, mas eu vou chamar de vista superior, e ele está cortando, então eu rebato desse jeito aqui, do jeito que a seta está mostrando. A seta está mostrando da onde eu estou vendo. Eu estou vendo aqui, ó, de baixo para cima, né? Ou aqui de frente para trás. Então eu tenho que fazer esse rebatimento para mostrar o corte AA. Veja que na vista superior eu consigo entender que em cima, aqui no segundo, que o primeiro furo é um cilindro perfeito, que o segundo furo em cima a boca é maior e lá embaixo é menor, e aqui também. Mas eu não consigo ver com precisão, né? Qual é a profundidade da boca, eu não consigo ver nada disso. Coisa que quando eu tenho corte eu consigo observar com muito mais facilidade. Aqui eu já vou introduzir para você que essa linha longa com um ponto curto, linha longa e um tracinho curto, é uma linha que a gente chama de linha de centro. Então essa aqui é a linha de centro do furo, linha de centro do furo e a linha de centro aqui também, ok? Lembrando que isso aqui é igualzinho uma projeção ortográfica. Posso chamar essa vista aqui de vista frontal e essa vista aqui de vista, por exemplo, inferior, né? Que aí eu estou olhando aqui, que ela está projetada naquele método americano que eu falei para vocês que é invertido. A vista inferior eu projeto embaixo, em cima, e a vista superior eu projeto embaixo e tal. Mas é nada mais, nada menos do que uma projeção ortográfica de 2 vistas com uma secção, com um corte. O corte, volto a dizer, ele vai ser representado por essa linha, vai ter uma setinha mostrando da onde que você está vendo, e vai levar uma letra. Poderia ser corte AB, AC, AZ, ZZ, não importa. Mas geralmente o primeiro corte do desenho a gente chama de corte AA. Beleza? E aí se eu quiser fazer um corte para ilustrar um pouco mais isso aqui, eu posso fazer um corte AB ou um corte AC, enfim, não importa. Mas geralmente corte AA, BB, CC e assim por diante.
Beleza? Então a vista em corte, pessoal, ela corta a peça. Aí é importante entender que quando a gente corta, a gente tem que fazer a linha, essas linhazinhas, essa linha é chamada de achura. Onde está achurado, ou seja, está com essas linhas, significa que a minha tesoura, o meu facão, passou ali, beleza? Então é onde está achurado. Pode ver que aqui no branco não está achurado, porque quando eu passo uma faca, né, uma serra, aqui no furo, ó, essa região, esse meio círculo não foi cortado. Esse meio círculo não foi cortado, não foi cortado. O que foi cortado foi aqui, a peça foi cortada, aqui foi cortado, aqui foi cortado e aqui foi cortado. E aí eu vou achurar. Aonde a serra passou, eu faço essas linhas que são chamadas de achura. A achura denuncia qual é o tipo de material. Então eu já sei que isso é um material metálico, mas mais para frente eu vou mostrar para vocês que dependendo do tipo de achura, ele está revelando o material. Então a parte achurada é uma parte, um material cortado. Aqui a gente fez uma secção completa, né? Quer dizer, a gente passou a faca, né, a serra em tudo aqui, e cortamos, é uma manteiga inteira. Mas eu posso fazer uma meia secção, que é quando eu faço um corte, por exemplo, aqui eu tenho 1/4 de corte. Léo, por que eu faria isso, né? Esse corte não está mostrando muita coisa, né? Mais ou menos, né? Ele está mostrando um pouco do formato, coisa que seria mais difícil sem o corte. Mas aqui pode ser que esse corte esteja querendo mostrar mesmo o material da peça, tá? Então, essa vista seccionada, o que eu fiz? Eu peguei a vista frontal e seccionei. Mais um exemplo de projeção ortográfica de uma vista. Uma vista com o nosso querido 3D aqui pictorial já foi suficiente. Só é importante dizer que nem sempre, ou na maioria das vezes, se eu tenho o corte indicado aqui na vista frontal, não necessariamente eu vou ter esse corte indicado aqui na pictorial. Isso aqui só está aqui para fins didáticos, para você entender como é que cortou, beleza? Então a gente pode fazer esse meio corte.